Fala, kitneteiro, tudo bem com você? Que alegria receber você aqui. Nós estamos na Maratona VDK, a Maratona Viver de Kitnet, o caminho aberto que vai te levar com a renda dos imóveis compactos, a renda passiva, a liberdade financeira, ao tempo livre para você curtir sua vida, viver com a família e fazer as coisas que você gosta. O nosso canal do YouTube já está com mais de 150 mil inscritos. Temos mais de 50 mil seguidores no Instagram e a gente não para. Cada vez mais a energia sobe. Cada vez mais pessoas estão prosperando no Brasil e você também tem direito a essa oportunidade. Participe assiduamente da Maratona Viver de Kitnet, com kitnets, os imóveis compactos que vão fazer a diferença na sua vida. E se você ainda não está no nosso canal do Telegram, eu tenho uma coisa muito bacana para dizer para você. Todo dia tem mensagem bacana no canal do Telegram. O link para você se inscrever está aqui na descrição. Todos os vídeos que vão estar no YouTube, os links estarão lá. Todas as mensagens, as sacadas e o dia a dia da vida de quem vive de kitnet está lá. Tudo está lá para você poder participar e a cada dia se encher de mais energia, de mais esperança para fazer acontecer. Eu te espero no Telegram e espero que você realmente conquiste os seus sonhos. A sua abundância, a sua liberdade financeira com imóveis compactos é a nossa alegria, é a alegria da família VDK. Muito obrigado! Olá! E aí, pessoal, tudo bom? Oh, mas ele é bonito! Você? Tudo certo. Falando de São Bernardo do Campo, um abraço para os bernardenses aí. Batateiros, né? Famosos batateiros. Batateiro, olha aí, ó. Eu fiquei sem saber quem que é de Fortaleza, o que que é. Fortaleza. Alguém escreveu fortalezense, mas eu não sei se a pessoa tá falando sério ou se tá me zoando, né? Mas tudo bem. Você pode se apresentar? Eu faço uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer. Quando tá na rua, alguém para assim, né? E te cumprimenta, fala, oi, aí você não lembra? A pergunta que dá vontade de fazer é, você é o famoso quem? Pois é, eu sou Fernando Prieto, sou arquiteto há 15 anos já, especialista em gestão de projetos e obras, formado pela Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, na Califórnia. Nossa, peraí. Formado nos Estados Unidos, veio fazer o quê aqui no Brasil? Caraca! Não, eu sou brasileiro, calma. Pô, mas ficava lá fritando batata, meu. Você sabe que muitos dos meus amigos ficaram, viu? Mas depois que eu me formei, eu tava louco pra voltar pra cá e seguir minha carreira. Vai, Corinthians! Voltou por causa do Corinthians, fala sério. Eu sou corintiano, viu? Já que você É tá mesmo? insistindo na pergunta. Acertei! Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, então, conta pra nós. Aí você foi em Berkeley, Estados Unidos. Sim, isso foi em 2011. Aham. Vou falar, eu trabalhei em muitas empresas, eu tive uma fase da minha vida que trabalhei em muitas empresas, principalmente corporações, né, multinacionais e tal, sempre fui para um lado da arquitetura mais fabril, logística, essas coisas. Lá? E aqui no Brasil. Ah. E aí em 2010 comecei a sentir falta, não só do inglês, mas também da gestão, né, de ter mais conhecimento de gestão, me aprimorar. Meu Deus, gestão é tudo que eu queria aprender a fazer. Eu primeiro eu começo, depois eu vejo no que vai dar, cara. Eu te falo, Por isso, é muito difícil, viu? Por isso, Gestão nós assusta convidamos você. Por isso eu só tenho 50 kitnets, porque se eu soubesse planejar e organizar, eu ia ter nenhuma. Porque toda vez que eu fui conversar com a galera falava assim, o quê? Com que você ganha de salário? 2.000, fazer kitnet, esquece. Ai, por isso você fala assim, por que você tem trauma de arquiteto? Eu falo assim, eu tenho 10.000, esquece. Eu tenho 20, não dá. Tenho 30, também não dá também. Eu tenho uma carta de crédito financiada, não sei aonde, também não dá. Não vai dar. Aí eu achei um pedreiro de R$35 por dia, o Chico falou assim, é fácil. Né? Aí eu falei, bora, Chico. Aí os arquitetos viram a gente fazendo, vamos legalizar isso aí, vamos arrumar, vamos fazer projeto. Aí o bicho pegou. Mas primeiro eu me joguei. Sabe quando você põe o esqui e desce a montanha? Eu falo, agora não tem mais jeito. Agora foguete não tem ré. O pessoal já entendeu que foguete não tem ré. E aqui só tem foguete no nosso canal. A gente percebe isso entre os nossos seguidores e os nossos alunos também, porque assim, a vontade de fazer, a pessoa tem. Sim. O dinheiro, ela está se organizando, algumas já têm.
só que tem esse medo da obra. Eu não sei se eu vou saber lidar com isso, como é que faz? Então eu falo, agora chegou o dia de perder esse medo, a hora é agora. Como é que começa essa história aí, professor? O medo, ele acontece em qualquer momento da nossa vida em que a gente está de frente com o desconhecido. Então, é natural do ser humano a gente encarar alguma coisa que a gente nunca viu na frente e falar assim, eu tenho medo. E no caso de obra, é pior, porque obra tem uma fama, né? A obra sempre demora mais do que deveria. A obra sempre custa mais do que deveria. E nem sempre precisa ser assim. Eu acho que a gestão ela justamente serve para auxiliar, porque gestão, a palavra propriamente dita já diz, né? A gente está falando da parte gerencial e não da parte técnica. É bom separar o que é gestão do que é o conhecimento técnico do arquiteto, o conhecimento técnico do engenheiro. A gestão ela complementa esse conhecimento técnico no sentido de organizar, planejar, preparar, supervisionar, acompanhar o processo para não deixar ele sair dos trilhos. Então, basicamente, a gestão é isso. E para começar essa história, eu acho que o mais importante é o quê? A partir do momento que você tem um terreno, e eu sei que você fala muito nos seus conteúdos aí, como adquirir o melhor terreno, o terreno que é mais apropriado, que é mais fácil, que não tem que mexer tanto, principalmente a parte de movimentação de terra, que é uma coisa que vai custar alguma coisa no processo. A partir do momento que você escolher, tem esse terreno em mãos, a primeira coisa é você ter um projeto. Porque o projeto, ele também vai ajudar muito a você prever uma série de coisas no papel que custam muito mais barato no papel do que você ir a campo lá e começar a fazer, põe uma aqui, encosta a outra ali. Funciona. Só que a chance de você conseguir minimizar erros e problemas durante o processo, se você tem aquilo previsto no papel, ela é muito grande, né? Já ajuda bastante, é o primeiro passo. Depois de você ter um projeto, que aí eu aconselho que seja feito por um arquiteto, afinal de contas, ele estudou para isso, né? O pessoal da engenharia faz muito projetos, tem muito engenheiro que vive de projeto de prédios, assim, que o cara constrói, projeta tudo de uma vez, né? Mas eu acho que o arquiteto ele tem mais conhecimento para poder gerir espaços mais confortáveis, aproveitar melhor todos esses espaços no sentido da função para a qual eles vão servir, otimizando circulações, enfim, uma série de coisas que eu acho que pode agregar para você ter um imóvel de valor. E aí, você com o projeto em mãos, você precisa ir a campo e começar a preparar o seu terreno, né? Então, algumas coisas que eu acho que são interessantes, assim, e o meu intuito aqui vai ser me comunicar principalmente com o seu público que não é técnico, né? Quem é leigo no assunto. Meu público é que nem eu, é afoito, é ansioso, não consegue dormir, rabisca kitnet na parede, no espelho do banheiro. O banheiro inundou assim de vapor, ele já está rabiscando kitnet. Veja a Graciele Aguiar, que é a nossa queridona, ela desenha kitnet até em caixa de sapato, ela não aguenta, ela está fazendo 12, 9, 11, né? Ela, para ver o aproveitamento, ela muda os móveis na sala, sabe? Ela põe na metragem, para ver como é que fica a cama, o sofá. É kitnetite, é uma inflamação que dá na pessoa, que a pessoa acorda, dá desperta para isso. Você sabe, tem 2 sintomas clássicos de kitnetite, Fernando. Um deles é a perda de sono. A pessoa começa a ficar acordada à noite pensando em kitnet. E sabe qual é o segundo sintoma? É o pensamento ficar no ombro. Porque a pessoa começa a ter tanta ideia que fica esperando uma hora de entrar na cabeça, porque não cabe de tanta ideia. Você já pegou o kitneteiro com kitnetite aí, que é ansioso de ver acontecer? Olha, todo cliente é ansioso. Essa é que é a verdade. Não tem um que não quer. Não tem um que não seja ansioso. Se é a casa dele, é porque a casa dele ele quer morar. Se é a empresa dele, é porque a empresa dele tem que funcionar. Se é o negócio dele, o empreendimento dele com kitnet, ele quer ver aquilo alugado funcionando o mais rápido possível. Como é que um louco começa a fazer kitnet? Ele vai numa reunião, o que ele tem que perguntar para você? Se eu não fosse do ramo, né? Se eu não fosse nem arquiteto nem engenheiro, eu fosse fazer o meu empreendimento. E aí, imaginando o quê? Imaginando sempre um custo mais baixo possível, né? Eu acho que é possível você realizar esse trabalho com um bom projeto na mão e diretamente tratar com o seu mestre de obras. Uma das coisas que eu falo que agiliza muito o processo, e aí a gente está falando já um pouquinho da contratação da mão de obra, é o quê? Tentar pegar uma empreiteira ou uma equipe que tem um líder, que tem alguém ali, um mestre de obras, ou às vezes ele é até um dos prestadores de serviço, mas ele comanda aquele pessoal.
porque a interface do seu dia a dia, quando é com muitas pessoas, aquilo te toma muito tempo e acaba tendo muita dor de cabeça, porque aí você vai falar, como é que eu vou falar para o pintor qualquer hora que ele tem que entrar, eu vou falar com o gesseiro qualquer hora que ele tem que entrar, aí um começa a brigar com o outro, porque eu estou fazendo aqui, você está estragando meu trabalho. Então, se você tem uma equipe fechada, onde tem um cara lá que comanda essa equipe, e aí vamos chamar essa pessoa de mestre de obras, fica muito mais fácil. Você tem interface só com ele, você combina tudo com ele e ele distribui aquela informação para o pessoal dele na língua deles. Porque mesmo a gente que é técnico, eu vou ser sincero aqui, às vezes é difícil falar com esse pessoal. Você fala um negócio, o cara entende outro, aí você fala vai para lá e vai para cá. Então, quando você tem uma pessoa só, fica um pouco mais fácil de fazer isso. Vou contar uma história que eu não tenho vergonha de falar, não. Eu tinha uma janela sobrando de blindex que ela tinha... Aí eu falei assim, nós estamos construindo uma kitnet chamada SPC. Sabe, já ouviu falar da kitnet SPC? Não, ainda não. O Brasil inteiro conhece, você tá vendo aí, ó. Que é aquela pessoa que liga e fala assim, eu preciso de uma kitnet mais em conta, porque eu só fico aqui de segunda a sexta, eu trabalho o dia inteiro, só venho pra dormir. Não precisa nem cozinha. Pô, mas então você quer um quarto? Não, uma cozinha, de vez em quando fazer pipoca. Uma copinha, né? Uma copinha. Aí, então, eu estou construindo uma só para cair. E os alunos viram, né, o primeiro vídeo, não sei quando que vai o segundo vídeo no ar, tem 5 vídeos, virou uma minissérie da Netflix, da kitnet só para cair. Aí eu levei 2 arquitetas, já foi com a cara escondida, sabe? Já botamos o efeito na cara, porque eu sabia que não ia dar em nada. Falei assim, ó, vamos ver aqui onde que vai ser a kitnet. Aí elas olharam, andamos em 2.000 metros de kitnet, assim, que eu tenho 2.000 metros de kitnet, quando construído lá. Aí elas olharam e falaram assim, onde que vai ser a kitnet SPC? Eu falei assim, ali. Elas... Aceita o desafio? Elas aceita. Falei, ó, tá gravando, aceita o desafio, fazer a kitnet aí? Só tinha um pneu, 3 telhas, uma antena daquela quando a massa, que é ventania de rua, era o que tinha ali. E aí elas ligaram pra mim depois assim, falaram assim, já era, meu irmão, você é maluco, tô fora, tchau. Então a gente tá fazendo a kitnet, você é louco. Aí eu cheguei pro pedreiro e falei assim, eu quero botar aquele vidro que tá sobrando. Ele foi lá medir o vidro, ele falou, é 1,20 por 1 metro. Eu falei, 1,20 por 1 metro, 1,20 por 1 metro. Aí ele foi lá, aí eu tô lá conversando, tá gravado, vai pro ar, eu não vou tirar não. Aí ele falou assim, 1 por 1,20, 1 por 1,20, 1 por 1,20. Então ficou com 1 por 1,20. Falei, caramba, vou botar a janela deitada. Resumindo, eu queria usar a janela usada e por fim eu vou ter que fazer uma janela nova em vez de 1 metro por 1,20 por 1 e vai ter que ficar com 1 por 1,20. Que é a famosa economia que sai cara, né, Fernando? Você deve conhecer bem isso. É o barato que sai caro. Por que eu estava lembrando de falar isso? Porque você que é leigo, você chega lá, o arquiteto fez o projeto e aí você vai falar com o BSO vai transmitir as informações. O cara falou para um, trouxe o cunhado, que o cunhado não veio no dia e trouxe o genro. E aí o genro entendeu que 1,20 por 1 e 1 por 1,20 era tudo a mesma coisa e botou a janela, um vão deitado. E com toda a experiência, não vi. Então, como é que nós, que temos que confiar nas pessoas, como é que a gente escapa dessa situação? Então, na verdade, a comunicação aí é muito importante, né? Porque é o que você falou, a base vezes a altura ou a altura vezes a base? Dependendo com quem está falando, as ideias não batem. Eu acho que o que é importante para que a pessoa que é leiga, ela tenha um pouco mais de segurança para fazer a obra dela, primeiramente, como eu falei, ter o projeto em mãos, ter o terreno em mãos, e aí, se ela tiver uma indicação de alguém que possa construir para ela, vamos supor que ela tem algum familiar, algum amigo que já trabalhou com aquela mão de obra, já conhece aquele pessoal, é o mais indicado, porque a partir do momento que você tem uma experiência prévia em cima daquela mão de obra que vai trabalhar para você, fica muito mais fácil de você confiar nessa pessoa e entender que ela é uma pessoa que vai te atender bem, que vai atender às suas necessidades de prazo, suas necessidades de custo também. Se você não tem essa indicação, uma coisa que você pode fazer é visitar obras que essa pessoa fez. Então, de repente, ela está fazendo uma obra agora, você consegue ir até lá, dar uma olhada. Se for uma obra organizada, que está limpa, você vê que o pessoal está sempre trabalhando, não tem um cara jogado do outro, a marmita aberta aqui, sabe? Porque toda essa organização, o perfil da pessoa vai mandar muito no resultado que ela vai te entregar. Independente se a pessoa é indicada ou não, você pode fazer esse trabalho. E também ver um resultado de um trabalho que já foi realizado por ela. Ou seja, você tem
algum lugar que você já terminou, que está pronto, que eu possa visitar, que o proprietário permita que eu entre. Aí dá uma olhada no acabamento, como é que ficou o acabamento, de repente pode até conversar com esse proprietário, como é que foi? E aí, ele cumpriu com as promessas dele, te entregou no prazo que ele te prometeu, não te cobrou a mais no final. Então são algumas coisas que vão te dar segurança para você contratar mão de obra. Pra Referências. Referências, exatamente. Que para mim, assim, é o gargalo da construção, é a mão de obra, é o serviço, o resto é tudo contornável. Agora, se você pegar a mão de obra que não vai te atender bem, você pode ter muita dor de cabeça, sim. Esse passo é muito importante. E aí, daí para frente, é você fazer alguns passos. Eu vou passar aqui, mais ou menos assim, por cima, cronologicamente, quais seriam os passos que a gente tem numa construção, porque aí quem é leigo, quem ainda nunca construiu, nunca passou por esse processo, vai começar a ter uma ideia do que é, assim, desde que eu tô no meu terreno lá vazio, até eu ter as minhas kitnets prontas, né, a minha construção pronta. A primeira coisa seria se você está num lugar, num lote urbano, provavelmente seu terreno já está murado, é você fechar a frente do seu terreno. Então, colocar segurança para sua obra. Porque, por incrível que pareça, as pessoas entram para pegar ferramenta, roubar material, esse tipo de coisa. Então, a segurança acho que é importante para um primeiro passo para você fazer sua obra. Você pergunta, professor, quanto custa um muro? Quanto custa um muro? Depende de onde você está. Mais ou menos. Como é que calcula um muro para a gente já começar a fechar amanhã as kitnet? Aí o pessoal que comprou o terreno. Vai ter uma ideia de um muro, como é que é? Vamos lá, eu tenho um terreno de 6 por 25. Quanto que eu gasto num murinho aí de uns 2 metros de altura? 2 metros de altura, 6 por 25, nós estamos falando de 50 metros, 56 metros, imaginando que você vai tapumar na frente para depois construir um portão, alguma coisa assim. Então, 56 metros por 2 vai dar 112, vamos colocar 120 metros quadrados de muro. Mais ou menos você vai gastar aí, eu teria que fazer um cálculo por bloco aqui, mas vamos colocar uns 150, vai gastar uns R$1.500, R$2.000 nesse muro aí de material. Barato, né? Barato, né? Acho que uns 5 mil tá bom, né? Quando eu colocar a mão de obra, você ainda tem ali, dependendo do terreno, você vai ter que fazer uma fundaçãozinha ali, uma baldrame para poder segurar esse muro. Um portãozinho, mais uns 700 de ferro, de chapa, né? E mais uns 600 do serralheiro. Eu acho que o que é importante para que a pessoa que é leiga, ela tenha um pouco mais de segurança para fazer a obra dela, primeiramente, como eu falei, ter o projeto em mãos, ter o terreno em mãos, e aí, se ela tiver uma indicação de alguém que possa construir para ela, vamos supor que ela tenha algum familiar, algum amigo que já trabalhou com aquela mão de obra, já conhece aquele pessoal, é o mais indicado, porque a partir do momento que você tem uma experiência prévia em cima daquela mão de obra que vai trabalhar para você, fica muito mais fácil de você confiar nessa pessoa e entender que ela é uma pessoa que vai te atender bem, que vai atender às suas necessidades de prazo, suas necessidades de custo também. Se você não tem essa indicação, uma coisa que você pode fazer é visitar obras que essa pessoa fez. Então, de repente, ela está fazendo uma obra agora, você consegue ir até lá, dar uma olhada. Se for uma obra organizada, que está limpa, você vê que o pessoal está sempre trabalhando, não tem um cara jogado do outro, a marmita aberta aqui, sabe? Porque toda essa organização, o perfil da pessoa vai mandar muito no resultado que ela vai te entregar. Independente se a pessoa é indicada ou não, você pode fazer esse trabalho. E também ver um resultado de um trabalho que já foi realizado por ela. Ou seja, você tem algum lugar que você já terminou, que está pronto, que eu possa visitar, que o proprietário permita que eu entre. Aí dá uma olhada no acabamento, como é que ficou o acabamento, de repente pode até conversar com esse proprietário, como é que foi? E aí, ele cumpriu com as promessas dele, te entregou no prazo que ele te prometeu, não te cobrou a mais no final. Então são algumas coisas que vão te dar segurança para você contratar mão de obra. A gente nunca sabe os preços dos materiais, o leigo não sabe os valores do ferro, não sabe os valores, não sabe as bitolas, ele não sabe quanto que é a sapata, ele não sabe se é para pagar sexta-feira ou por quinzena. Você vai falar isso tudo para a gente agora? Eu vou falar um pouquinho sobre a questão de concorrência na compra dos materiais, sim.
E vou falar também sobre a questão da mão de obra, o que está por baixo desse mestre de obras, quais são as disciplinas, se a pessoa optar por separar, né, de repente, vou contratar existem mestres de obras que o cara tem uma equipe que falta alguém, falta um pintor, falta um eletricista, então às vezes você vai ter que contratar esse cara separado. É legal ter uma ideia do mínimo que seria uma equipe para você construir. Lembrando que essa equipe ela fica com 4 no começo, com 6 no meio, na hora de botar a laje, depois 2 ou 3 no acabamento, vai variando a equipe, não é o mesmo time o tempo todo, né? Sim, ele vai variar, não só por conta do estágio da obra, né? Que hora você tem a necessidade de um tipo de profissional, hora você tem a necessidade de outro, e também, dependendo do ritmo da obra, você vai ter mais pessoas fazendo a mesma coisa, né? Então depende muito dessa organização aí e da sua necessidade de tempo. Às vezes você prefere que a obra seja mais rápida, então você engorda aquela equipe para que aquilo saia mais rápido. Tem coisas que não dá para brigar, mas tem coisas que dá para fazer mais rápido. Mas você vai ter que ter mais capital ali na mão, porque você mesmo diz, e está muito certo isso, né? A mão de obra é a única coisa que não dá para você parcelar para frente. A mão de obra você tem que pagar ali meio que semanal, quinzenal. Ele compõe o canal mesmo. Compõe o canal. O Banco do Brasil eu nem sempre eu consegui pagar, mas os pedreiros eu paguei todas as vezes. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. A enxada, a picareta, a chibanca, a betoneira, a furadeira, qual é a parte que eu tenho que dar e qual é a parte que o pedreiro tem que trazer? A peneira. Na verdade, o pedreiro tem que levar tudo. Nossa, eu já perdi mais de um carro zero de ferramenta. Eu ponho tudo que ele pede, depois ele acaba, eu não vejo nada. Na loja, escavadeira, eu já comprei mais de 100. Não, brincadeira, umas 10 eu já comprei. Mas é barato também. Na verdade, o que eu costumo fazer, todas as obras que eu fiz nesse porte, né, que são obras por mais kitnets que você vai construir, normalmente, a maioria delas vão ser obras de pequeno porte. Eu fecho com o meu pessoal, assim, preço fechado, o ferramental é todo deles, a não ser que eu queira alguma coisa especial. Por exemplo, vou dar um spoiler lá da frente. Uma das coisas que eu me preocupo muito é no acabamento. Então, o ceramista, que é o cara que vai instalar todos os porcelanatos e os revestimentos cerâmicos, eu vou lá e compro o disco que ele vai usar para fazer os cortes. Porque se ele usar um disco que ele achar que é bom, o bom dele é assim, é o mais barato e o que for mais fácil para ele normalmente. E isso compromete muito o acabamento e pode gerar uma perda de material muito grande. Você pega uma peça, se você estiver usando um porcelanato um pouco maior, 80 por 80, o cara erra um corte lá, é quase 1 metro quadrado de material que foi pro lixo. Então, você tá com a máquina certa e com o disco certo neste caso, é muito importante. Então, é um dos poucos itens que eu ia atrás. Tem um disco que cara, só pra você ter uma ideia, eu pagava R$110 o disco. Mas é assim, é um disco que também você compra e dura a obra inteira e não vai te dar dor de cabeça. Quer ver uma coisa que eu levei muito a tombo? Fio é caro, fio 6, fio 4, fio 2,5. Eu comprava fio e não vencia. Depois eu fui ver que não precisava tanto de fio. Eu ia destacar o cabeamento elétrico porque é um dos itens mais caros da obra. E até dar uma dica que é o que? Centralizar os quadros de força. Se você for fazer quadros de força separado por unidade, que é o ideal, ou seja, cada kitnet ter o seu quadro de força, para ter a sua continha de luz separada e tal, o ideal é você ter ele bem centralizado em relação a todo o ambiente. Se for do prédio inteiro, que ele seja também centralizado na construção, porque o cabeamento ele custa muito caro. E quanto mais distância você tem entre um ponto e outro, mais grosso tem que ser o cabo, porque ele tem perda pela distância. E quanto mais grosso o cabo, mais cobre tem, quanto mais cobre tem, mais caro custa. Então, o cabeamento é um negócio que se rouba muito. Em relação à segurança da sua obra, eu aconselho, eu acho que assim, vale a pena, principalmente se você estiver falando de construções aí acima de R$100 mil, você fazer um seguro de engenharia e responsabilidade civil. O que é isso? É um seguro barato, para você ter uma ideia, assim, obras minhas de 350, 400 mil reais, eu pagava R$800, R$700 de seguro, que cobria toda a minha obra, furto de ferramenta, furto de material,
e acidente de trabalho. Então, se você tem uma pessoa que se acidenta, ela pode ser coberta por esse seguro e você também deixa de ter problemas aí até trabalhistas, esse tipo de coisa. Então, vale a pena mesmo que ele pesquisar. seja um MEI, que ele esteja pagando meia e você consegue Mesmo usar assim, o seguro e dar um atendimento melhor para ele, no privado, assim, no hospital particular? você consegue incluir ele dentro da apólice. Eu sei disso porque eu já fiz mais de 40, assim. Então, você consegue incluir ele dentro da apólice. Vamos repetir o nome. Mesmo que ele não seja seu funcionário. Vamos repetir o nome desse seguro. Como é que é o nome? É um seguro de responsabilidade civil e engenharia. Top. Sensacional! Isso é feito no nome do proprietário, tá? Você não precisa ser construtora, não precisa ser nada. É no nome, inclusive eu sempre fiz para as minhas obras no nome do meu cliente, porque é a obra dele que está assegurada, não o meu serviço. Sim, bacana demais. Então, isso é uma tranquilidade que te dá em relação a possíveis furtos. Agora, em relação à mão de obra do cara construir 2 casas com o seu material, é muito difícil. O que eu faria para tentar prevenir essa situação, que faz parte, inclusive, do planejamento da obra, é o que? É você ir lá e fazer um quantitativo de materiais. O próximo passo que a gente estava falando lá da cronologia da obra, seria a partir do momento que você cercou sua obra, você tem o tapume na frente, você já tem um portão de acesso, já tem o seu barracão, é você fazer um quantitativo em cima do seu projeto, e aí você que é leigo não vai ter condições de fazer, mas com o auxílio do seu mestre você tem condições de fazer. E bem ou mal, naquele momento ele vai ter que se comprometer com você. Então, se ele errar demais, vai ficar feio para ele. Então aí fica mais fácil de você controlar, assim, olha, peraí, a gente tinha previsto 1.000 blocos, já estão com 2.000 blocos, é o dobro, o que está acontecendo? E aí você vai controlando, porque esse negócio de fazer 2 obras com material de uma, eu já vi muito acontecer, e normalmente acontece por quê? Porque não tem referência, não tem parâmetro. Então, como ninguém sabe quanto vai ser, a pessoa compra quanto ela quer. Eu queria matar o meu pessoal, porque eu tinha uma equipe... Não, sério mesmo. Eu queria matar. Tinha dia que eu queria pendurar no sol. E de cabeça pra baixo. Eu queria matar. Eu me sinto tão bem, assim, tão normal quando eu aliviado, vejo que ele passou por isso. Eu joguei o iPhone no chão, de cara pra quebrar o vidro. Não quebrou o som aqui na terra. Mas eu cheguei a jogar o iPhone no chão. Tanta água que você entendeu. Eu olhava o meu iPhone e falava, eu vou destruir a mim mesmo. Pá! Que raiva. E aí, fala. Eu já cheguei aí 2 vezes no depósito no mesmo dia, quando eu tô saindo da obra, faltou no seu, eu falo assim, eu não quero saber se faltou. Agora você tira, você compra esse negócio. Quem nunca passou por isso, gente? Quem nunca? Essa foi boa. Esse dia eu tá saindo da loja com o negócio, viu? Mas sabe o que acontece? Sabe por que acontece isso? Porque a pessoa, quando ela te vê saindo, na cabeça dela ativa um gatilho que é assim, deixa eu pensar aqui, porque agora é a hora de eu falar. O tempo que ela tá pensando, você já tá saindo. Quando você tá na rua, ela lembra de alguma coisa, ela te liga. Então você tem que fazer esse gatilho acontecer antes. Sabe o que eu já fiz muito? Eu já fiz muito assim, ó, tô indo embora. Aí eu saía, batia a porta e ficava assim. Porque eu ia passar menos raiva do que se eu fosse. Aí dava 5 minutos. Ô Fernando, você já foi? Fala, o que você quer? O pedreiro é muito pidão, ele quer sempre receber muito na frente, né? E aí, às vezes, fica naquele perigo de você vai confiando, quando vê, você pagou muita coisa adiantada e ele não está na etapa completa do que foi combinado. E o leigo, da mesma maneira, não sabe medir certinho, às vezes é meio combinado, meio só de boca. Como é que faz pra gente ficar mais esperto nessa questão de faz daqui até aqui, recebe até aqui? Você já é coração duro já? Olha, eu tenho que ser. Na verdade, a gente tem que ser. Eu sempre fui meio paizão do meu pessoal, assim, até de frequentar a casa, o pessoal que trabalhava comigo, eu sempre gostei muito deles e eles sempre me respeitaram, eu sempre respeitei muito eles. Mas nesse quesito eu até dizia para eles, falava assim, ó, quem tá aqui não é o Fernando que conversa com você fora daqui, não. Quem tá aqui é o dono da empresa e vai ser assim, assim, assado, e combinado não sai caro. Eu acho que é o mais importante. Então, assim, 2 dicas que eu dou. A primeira delas é,
você que é leigo, você não vai ter condição de saber se aquele cara está medindo certo. Ou seja, quantos por cento da estrutura eu fiz e eu mereço receber? Quantos por cento da hidráulica eu fiz e eu mereço receber? Então, quem é leigo não vai ter condição de acompanhar esse processo. E eles mesmos não sabem muito bem como calcular esse negócio. É tudo meio no olho, entendeu? Eu acho que é isso, e fala e vai tocando. Então, eu faria pagamentos fixos. Então, você fechou um pacote lá. Primeiro, né? Você não vai contratar essa mão de obra por dia. Essa acho que é a dica 0. Mão de obra por dia, sua obra não vai acabar nunca e ela vai custar muito mais do que você imagina. Infelizmente, e até naturalmente, eu acho que dessa maneira fica na cabeça do cara que assim, eu não tenho tanta pressa, porque eu tô ganhando por dia, então, choveu hoje, não dá para trabalhar. Se o cara tá ganhando na empreita, ele trabalha debaixo de chuva, ele vai embora, ele resolve. Se ele é inteligente, ele vai ganhar dinheiro, assim. Então, ele vai ser um fator motivador para ele. Então, feche sempre pacote fechado. E pacote fechado pode ser o todo da obra, como pode ser para o profissional. O pacote fechado do eletricista, o pacote fechado do encanador, o pacote fechado do pintor. Você vai fechando por pacote fechado, baseado no projeto. Você tem um projeto. Essa é a grande vantagem de você ter um projeto. Porque na hora executiva, você tem condição de pegar aquele projeto, colocar na frente daquela pessoa e falar assim, olha, tá aqui o que eu quero fazer. Eu não tô aqui com uma ideia na cabeça tentando te mostrar o que é. Tá aqui, tá tudo desenhado aqui. Você tem condição de puxar a metragem quadrada, você tem condição de puxar pontos. Por exemplo, os meus orçamentos eu sempre fiz em cima de pontos. Quantos pontos de abastecimento de água? Quantos pontos de esgoto? Quantos pontos de esgoto de pia? Quantas caixas d'água vão ter? Então, você começa a criar parâmetros que ficam muito mais fácil de você perceber se aquilo está andando de verdade ou não está andando. Ou por metro quadrado, ou por metro linear, ou por unidade. Então, dependendo do assunto que você estiver tratando com ele, você vai usar uma unidade de medida. E depois, é assim, você combinado não sai caro. Você vai lá e fala para ele, olha, o pacote é R$100 mil, estou falando um número hipotético aqui, por quanto tempo você está prevendo fazer essa aula? Aí você começa a juntar uma coisa na outra. Eu estou prevendo fazer ela em 6 meses. Tá. Então, 6 meses vai dar mais ou menos aí uns R$12 mil por mês, R$14 mil por mês, alguma coisa assim. Que seja 14 mil. Você fechou R$14 mil por mês, ele vai receber 3,5 por semana e é isso. E você tem que atrelar isso a um cronograma físico, um cronograma de obra. Aí entra uma parte um pouquinho mais complicada para quem não é técnico na área. Como é que você faz um cronograma, você e o seu mestre de obras? Aí eu vou entrar aqui numa questão que, para tentar facilitar, que é o quê? Você usar as disciplinas que você vai ter dentro de uma obra. Então lá você vai ter civil, que é o que eu chamo de civil, que são os serviços de pedreiro. Você vai ter encanador, eletricista, gesseiro, ceramista e pintor. Então são 6 disciplinas basicamente que você vai ter numa obra. Logicamente que você pode ter alguma particularidade do tipo, o meu kitnet tem telhado, então você vai precisar de um carpinteiro, um telhadista. De repente, se você quiser colocar parte de jardins no meio, você vai ter um outro profissional. Você pode ter outros profissionais, mas basicamente esses 6 você não tem como fugir deles. Então você divide o seu cronograma baseado nessas 6 disciplinas. E aí tem uma ordem cronológica para isso acontecer, né? Você vai ter fundações, estruturas, cobertura. Aí você tem a parte de vedações e divisórias, ou seja, as paredes externas e as internas. Depois você tem, junto com a concretagem, você vai ter instalações hidráulicas e elétricas, né? Tem coisa que já vai dentro da laje, concretado junto. A hidráulica elétrica volta depois para fazer as instalações verticais, né? Que vão dentro das paredes. Você fez essas instalações, você vai para forro de gesso, porque aí depende muito da construção, né? Se ela for térrea, talvez você não precise de forro. Se ela for sobrado, pelo menos dos banheiros você vai precisar, porque a infraestrutura hidráulica ela está ali, ela precisa tampar aquela infraestrutura hidráulica do banheiro de cima. O ideal é que você construa prumadas, né, de hidráulica para ficar mais inteligente. Aí você tem a parte de gesso, você vai ter a parte de... antes da parte de gesso, você vai ter que fazer a parte cerâmica das paredes, porque a cerâmica tem que passar do gesso, né, para poder dar acabamento. Uhum. Aí depois você vai ter a parte de pisos, e aí você entra, nesse meio tempo você vai ter que colocar esquadrias, né, portas, janelas. Se elas forem de alumínio ou de ferro, elas têm que ser chumbadas pelo pedreiro lá atrás, que é uma particularidade também, dependendo do material que você trabalha, esse material ele vai entrar na obra num determinado ponto.
e aí você vai entrar com pintura. E aí é mais ou menos a parte de acabamento da sua obra. Essa é a ordem cronológica, tá? Falei um pouquinho rápido aqui, não sei se deu para acompanhar, mas... Ai, Deus, nossa! Meu, a hora voou, eu falei pouco hoje, gente, a hora voou, né? A gente ficaria horas, aqui tá uma delícia essa live, gente. Acabou a live, já acabou a horinha. Já tem 2 minutos de live só, ai meu Deus do céu, eu queria ficar mais uma hora perguntando. Gente, aqui. só para vocês terem uma ideia, ele preparou um documento para o Viver de Kitnet com 60 páginas de PDF. E aí ele ia dar um resumo sobre... Não, ele ia fazer um resuminho de 16 páginas de PDF, né? E aí a gente falou assim, pera, calma, vamos preparar esse resumo. Então você aí que está pensando em fazer parte do treinamento, você vai receber esse passo a passo dele traduzido por kitnetês, né? Que ele já entende, ele já sabe como é que fala kitnetês. Porque tem o arquitetês, o engenheirês, tem o juridiquês, o economês, né? Qualquer coisa. Os médicos, né? A gente não lê, não entende nada que o médico escreve. Então ele é não está aqui à toa, né? Ele gosta de kitnet, ele entende do assunto, ele entende de ritmo de obra. Então, parte desse material dele já está no documento que a gente que chama o Diário do Kitneteiro Raiz, que é o seu dia a dia, você anotar suas anotações, saber tudo que tem ali, ir com calma. Então eu queria agradecer, né? É isso aí que e vamos voltar mais vezes, sim, porque não deu nem para imaginar, né? Adorei! Obrigada por essa participação aqui com a gente. E aí, o que achou do vídeo? Bom, né? Sempre dá para melhorar. Estou me esforçando todos os dias para melhorar, para trazer cada vez mais informações para você crescer, fazer desse país um país realmente de empreendedores. Bom, se você gostou, coloque o seu like com muito carinho e não deixe de colocar também o seu comentário, a sua sugestão, qualquer ideia que veio na sua cabeça para eu poder ler e saber o que você está pensando e para onde você quer ir no seu crescimento, no seu desenvolvimento pessoal. E se inscreve no canal se você não tiver inscrito ainda, tá bom? Valeu, muito obrigado! Em breve, novos vídeos estarão chegando. Fui, valeu!